Olá, queridos, a paz, tudo bem com vocês? Estou aqui para lhe dar as boas-vindas para esse poderoso culto. Então, vai enchendo o seu coração de expectativas. Envie esse link para o máximo de pessoas que você puder e vamos juntos alcançar vidas para o Senhor Jesus. E hoje, em nosso culto, teremos a celebração da Santa Ceia do Senhor. Então já prepara aí os seus elementos, aquilo que vai apontar para o seu pão, que vai apontar para o seu suco, para daqui a pouco estarmos juntos à mesa celebrando a vida mediante a salvação e a redenção que nós temos em Jesus Cristo. Então sejam todos muito bem-vindos, vamos celebrar ao Senhor com muita alegria e vamos oferecer o nosso melhor para o nosso Deus. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa e um bom culto. Paz.
Amém, queridos. Glória a Deus. Que tempo precioso de louvor, de adoração. Tenho certeza que você foi tremendamente abençoado. Eu quero, inclusive, parabenizar, o nosso ministério Paz, que tenha sido bênção de Deus para ser canal, para abençoar as nossas vidas e facilitar o nosso acesso à sala do trono. Então, que bom que você está conosco. Eu quero novamente lhe dar as boas-vindas para esse culto poderoso de celebração. É uma alegria muito grande ter você, ter a sua família conectado. Então, fique até o final. Teremos ainda o momento do ofertório, a Santa Ceia do Senhor e a poderosa ministração da palavra de Deus. E agora, querido, eu quero te dar aquele tempo especial, aquele 1 minuto de ouro que você vai tirar uma foto junto com quem está aí com você, vai postar nas suas redes sociais e vai fazer um convite para que as pessoas estejam conosco, se inscrevendo em nosso canal ou mesmo participando presencialmente dos nossos cultos. Você já sabe, não é isso? Estamos funcionando presencialmente aos domingos, 10 horas da manhã e às 17h30. E vai ser um prazer muito grande conhecer você, ter você aqui conosco, celebrando, adorando a Deus, cultuando ao Senhor junto com a gente, presencialmente, nesse culto tão poderoso. Então, vou contar até 3, prepara aí o seu celular, e no 3, você vai tirar uma foto e vai ter 1 minuto para postar essa foto nas suas redes sociais. Mas faça isso agora mesmo, porque se você deixar para depois, você pode esquecer. E não esqueça, é uma ferramenta, as redes sociais precisam ser usadas como ferramenta para abençoar, para evangelizar, para alcançar famílias. Está preparado então? 1, 2, 3, minuto, conexão! Aleluia! Queridos, eu quero compartilhar agora com você algo muito especial, porque é o momento que nós separamos especialmente nesse culto para que você demonstre a sua gratidão, para que você demonstre o seu comprometimento com a obra de Deus, através dos seus recursos financeiros, devolvendo o seu dízimo com fidelidade e entregando ofertas generosas para a obra de Deus. Eu quero falar com você, a partir de hoje, eu vou trazer algumas reflexões pequenas para nos levar a entender a importância da honra, de honrarmos a Deus, de honrarmos os nossos irmãos, de honrarmos a nossa liderança. Então eu quero começar a falar com você sobre princípios de honra. Eu quero ler o texto que está ali em 1 Crônicas, no capítulo 29, a partir do verso 10. Do verso 10 ao verso 14, diz assim a palavra de Deus: Davi louvou o Senhor na presença de toda a assembleia, dizendo: Bendito sejas o Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória,
a majestade e o esplendor, pois tudo que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino, tu estás acima de tudo. A riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder para exortar, para exaltar e dar força a todos. Agora, nosso Deus, damos-te graças e louvamos o teu glorioso nome. Mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Amém, queridos? Eu quero pensar com você que quando eu entendo o princípio da honra, eu preciso reconhecer que tudo vem de Deus. E Davi, ele faz essa linda declaração, exaltando o nome do Senhor, glorificando o nome do Senhor, expressando toda a sua gratidão ao Senhor. E ele declara: quem somos nós para contribuir tão generosamente como fizemos? Percebe? Ele exalta o Senhor, ele glorifica o Senhor, e ele e todo o seu povo contribui generosamente, porque eles entendiam que tudo é de Deus, vem de Deus e é para Deus. E ele declara: tudo vem de ti, e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Então, queridos, é importante entender que todos os recursos, o nosso sustento, a provisão diária, vem do Senhor. É por causa da graça, é por causa do favor, é por causa da misericórdia de Deus. E isso precisa nos constranger ao ponto de nos levar a expressar toda a nossa gratidão, todo o nosso amor, todo o nosso engajamento, todo o nosso comprometimento com a obra de Deus através da nossa igreja local. Porque quando eu reconheço que tudo vem de Deus, à medida que eu reconheço isso, eu me disponho a honrá-lo com todos os meus recursos, conforme a instrução de Provérbios 3, 9 e 10, que diz assim: honre o Senhor com todos os seus recursos. Percebe? Não diz com alguns, não diz com apenas uma parte, mas de tudo que chega em nossas mãos, nós precisamos honrar ao Senhor, porque chega em nossas mãos, porque Deus, pela misericórdia dele, disponibiliza, entrega em nossas mãos. E aí, quando eu reconheço isso, eu vou honrá-lo, eu vou ser grato, eu vou ser generoso. Então, honre ao Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. E aí vem a promessa: e os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Amém? Você pode dizer glória a Deus? Ouça essa frase: a honra, ela pavimenta o caminho das bênçãos. Fala comigo: a honra pavimenta o caminho das bênçãos. Ou seja, quando eu honro, eu estou abrindo um caminho, eu estou pavimentando o caminho para que as bênçãos possam me alcançar, alcançar minha casa, alcançar minha família. Amém, queridos? Então eu quero começar a pensar em honra, entendendo que tudo é do Senhor, vem do Senhor e precisa ser para o Senhor. E quando eu compreendo isso, eu honro ao Senhor com as minhas primícias, eu honro ao Senhor com a fidelidade dos meus dízimos, eu honro ao Senhor com ofertas generosas. Então, que você seja nesse momento, né, quando você estiver assistindo esse culto, que você seja impulsionado a contribuir, seja impulsionado a exercer, né, a sua fidelidade, expressando toda a gratidão que você tem a Deus. Não abra mão de ser um dizimista fiel na casa do Senhor, não abra mão de ser
um ofertante comprometido com a obra do Senhor, não abra mão de ser um investidor do crescimento do reino de Deus através da nossa igreja local. Eu quero orar com você, eu quero orar por você, e depois você vai ter um tempo para fazer isso agora mesmo. Você vai poder apontar a câmera do seu QR Code, do seu celular, na verdade, para esse QR Code que está aparecendo na sua tela. Você vai ser transferido para um ambiente bem seguro e vai poder devolver o seu dízimo, vai poder fazer a sua oferta, investir, abençoar a obra de Deus e tudo que nós temos para fazer nesse lugar. Você faz parte disso tudo, você faz parte desse grande projeto, você faz parte dessa família. Pai, muito obrigado por esse tempo tão especial, esse tempo onde nós temos, na verdade, eu vejo como um privilégio poder investir na Tua obra, poder contribuir, poder potencializar o crescimento do Teu reino através da nossa igreja local. Deus, eu oro por essa pessoa que está agora conectada aqui a esse canal. Senhor, ministra o coração, ministra a mente, joga por terra, Senhor, toda objeção, joga por terra todo pensamento contrário, Senhor, e que as Tuas bênçãos estejam alcançando essa vida, estejam alcançando essa família, Deus, e que haja o entendimento da honra, que haja o entendimento da semeadura, que haja o entendimento da contribuição. Que o Senhor te abençoe, querido, que o Senhor possa abrir as portas que precisam serem abertas na sua vida, que o Senhor te sustente ao longo dessa semana, que você seja próspero em todas as suas ações, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Você pode dizer glória a Deus. Agora você vai ter um tempo aí para ficar bem à vontade e fazer a sua contribuição. Deus abençoe e uma boa semeadura. Amém, queridos. Eu quero convidar você para juntos estarmos celebrando a Santa Ceia do Senhor. Momento de muita alegria, momento de muita celebração, porque nós celebramos a vida, nós celebramos a salvação, nós celebramos Jesus. E para nós é um privilégio muito grande estar à mesa com o Senhor Jesus, isso em memória de mim, diz o Senhor Jesus. E como igreja, participando desse momento tão nobre, desse banquete espiritual. Quero ler com você uma referência que nós usamos habitualmente nesse momento, onde o apóstolo Paulo dá a instrução para a igreja acerca desse momento. Então, 1 Coríntios, no capítulo 11, a partir do verso 23, diz assim a palavra de Deus: Pois recebi do Senhor que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e o disse: Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso em memória de mim. Sempre que vocês beberem desse cálice e comerem deste pão, vocês estarão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. O verso 27 diz assim: Portanto, todo aquele que comeu o pão, beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor.
Verso 28, preste atenção. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Percebe? O apóstolo Paulo, ele não traz nenhuma acusação, ele não traz nenhuma condenação. Ao contrário, o que ele instrui é que estejamos fazendo uma autoavaliação, para que possamos pedir perdão, para que possamos nos consertar, para que possamos renovar a nossa aliança com Deus e participar com muita alegria desse momento. Então, se você já entregou a sua vida para Jesus, se você tem buscado, se esforçado, andar em novidade de vida, esse momento é para você. Não há condenação sobre a sua vida, porque a Bíblia diz que não há condenação alguma sobre aqueles que estão em Cristo Jesus, porque é Ele quem nos justifica. E esse é o momento espiritual, esse é o momento de comunhão do corpo. Mesmo online, nós estamos em comunhão, nós estamos participando do banquete espiritual que o próprio Senhor providenciou para a sua noiva, ou seja, para a sua igreja. Então, pega os seus elementos, pega o seu pão ou o seu biscoito, aquilo que você está utilizando, pegue o seu suco, seja numa xícara, seja no copo, seja no cálice, e vamos juntos apresentar ao Senhor. Pai, muito obrigado. Nós apresentamos esses elementos, esse pedaço de pão, esse copo de suco, que deixa de ser um pão, que deixa de ser um suco, e passa agora a ser elementos espirituais. Passa agora a apontar para o teu corpo, para o teu sangue, ó Deus. E nós queremos fazer isso segundo aquilo que a tua palavra nos ensina, em memória do Senhor, até que o Senhor venha. Obrigado, Jesus, porque o preço foi pago na cruz. O sangue foi derramado para que hoje tivéssemos essa oportunidade de estarmos como igreja desfrutando desse banquete. Deus, então abençoa o meu irmão e a minha irmã que está do outro lado dessa câmera, Senhor, que no nome de Jesus, ao comer deste pão, ao beber deste cálice, ó Deus, haja cura, haja transformação, haja renovação de aliança. Então abençoa a sua vida e consagramos esses elementos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Você pode dizer amém comigo? Você pode dizer graças a Deus? Então vamos juntos comer do pão, por favor. Glória a Deus. Pode dizer graças a Deus, pode dizer obrigado, Jesus. Nós consagramos este cálice em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Vamos beber juntos do cálice. Glória a Deus, aleluia. Declara aí na sua casa, no seu trabalho, algumas palavras de exaltação, de adoração ao nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te fortaleça, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, queridos. Olá, pessoal, como vocês estão? Espero que estejam muito bem. Vamos ficar informados com o nosso Paz News. Os Life Groups são as células nodulares que acontecem durante toda a semana e você não pode ficar de fora. Se você já participa de um, não deixe de trazer convidados. Eles estão acontecendo atualmente online e em alguns casos já presencialmente. Acesse o nosso link e encontre um Life Group. O Tadel é um momento onde podemos nos capacitar para trabalhar e servirmos melhor no reino de Deus. Então não deixe de participar. Nós temos 2 momentos agora, um online às terças-feiras às 20h30 e um presencial na nossa igreja todo domingo às 9 horas. Então você não pode ficar de fora. O culto da vitória sempre traz uma palavra muito abençoada e você pode assistir
toda sexta-feira às 20 horas no nosso canal no YouTube. Não deixe de receber mais de Deus. As reuniões das mulheres guerreiras que acontecem durante a semana é um momento de muita oração e intercessão. Venha orar pela sua família. A Marcha do Amor é um momento onde podemos demonstrar o nosso amor ao próximo. Então não deixe de fazer as suas doações. Muitas famílias têm sido muito abençoadas com este ministério. Contamos com vocês, hein? Então é isso, pessoal. O Paz News termina aqui, mas não deixe de ficar conectados conosco nas nossas redes sociais. Tchau! Amém, queridos. Glória a Deus. Agora chegou aquele momento muito especial. Já tivemos tantas coisas até aqui, né, nesse culto tão abençoado. E o melhor de tudo é ter você aqui conosco. Então fique até o final, ouça agora, né, fique muito conectado, muito ligado para aquilo que Deus vai falar com você através dessa palavra, dessa ministração. Tá bom, queridos? Não saia agora, não se disperse com nada, fique prestando bastante atenção para que você ouça a voz de Deus e seja abençoado, seja nutrido através dessa palavra. Amém? Queridos, eu tenho falado, na verdade, eu comecei a falar há 3 domingos atrás, já tem um tempo, né, que eu não estou pregando aqui online com você, mas graças a Deus estou de volta, né? Há 3 domingos atrás, eu comecei a falar sobre alguns pilares, né, para a edificação da igreja. Uma vez que o tema desse ano, da Paz Church, é Eu Edificarei a Minha Igreja. Então, nós vamos continuar, né, falando sobre isso, aprofundando nesse assunto, nesse tema. E há 3 domingos atrás, eu falei sobre o primeiro pilar, que foi a oração. Não sei se você lembra, mas se você não lembra, está no nosso canal, você pode rever essa mensagem, ser abençoado novamente, ou ouvir pela primeira vez, né, e também ser abençoado. Então, eu falei do primeiro pilar, que é a oração. O segundo pilar que eu quero falar com você nessa mensagem, eu quero meditar com você, é o pilar da fé. Fala comigo, fé. Eu quero ler inicialmente 2 versículos. Primeiro, Hebreus 11:1, onde nós encontramos a definição bíblica de fé, que diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que ainda não vemos. Isso é fé. É eu ter certeza mesmo sem ver, é eu acreditar mesmo sem tocar, é eu crer, mesmo ainda que não tenha acontecido. Isso é fé. E ainda no próprio livro de Hebreus, no mesmo capítulo 11, no verso 6, diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Amém, queridos? Então, partindo dessa introdução, nesse processo de edificação de uma igreja, de edificação da nossa vida, da nossa família, na nossa caminhada cristã, a fé é um pilar fundamental, é um pilar indispensável para que sejamos bem-sucedidos em todos os desafios que enfrentamos no nosso dia a dia. Todos os dias, queridos, eu e você, nós enfrentamos desafios. Nós precisamos matar leões, nós precisamos matar ursos, temos desafios diversos para vencer, para lutar, para continuar, e a fé nos impulsiona a isso. A fé nos encoraja, a fé nos traz a certeza de que em Deus nós iremos alcançar
a vitória. Então, queridos, a fé é um pilar, é um elemento indispensável na nossa caminhada cristã. Então, tendo como referência a vida de um grande herói da fé, que está citado, na galeria dos heróis da fé, Noé, nós vamos refletir em alguns princípios com o objetivo de ativar a nossa fé. Então, o propósito dessa mensagem é trazer uma ativação da nossa fé, é fazer-nos enxergar além de uma ótica humana, além de uma ótica natural, além das circunstâncias, além do cenário que nós estamos vivendo, além das más notícias que nós temos ouvido, a fé que vai ser ativada em nós precisa nos projetar a enxergar além de todas essas dificuldades, intempéries, lutas que travamos todos os dias. E principalmente nos nutrir, para que possamos continuar, para que possamos permanecer. E nada como Noé, que foi um grande homem de Deus, um homem que, em meio a todo um cenário de desonra, a todo um cenário de idolatria, a todo um cenário de prostituição, Noé foi visto por Deus como um homem justo. Então Deus faz uma grande revelação a Noé. Eu quero ler isso com você lá em Gênesis, no capítulo 6, a partir do verso 11, diz assim a palavra de Deus: Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei juntamente com a terra. E no verso 17, Deus mostra como ia fazer isso. Eis que vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo o que há na terra perecerá. Deus estava indignado com aquilo que a humanidade estava fazendo. Da forma que a humanidade estava vivendo, Deus estava indignado, Deus estava insatisfeito, tamanha era o nível de corrupção, tamanha era o nível de idolatria, tamanho era o nível de corrupção, de prostituição, a forma que as pessoas estavam vivendo, estava desagradando muito o coração de Deus. E Noé estava nesse cenário, Noé estava no meio desse povo, porém, ele não se corrompe. E Deus vê em Noé e na sua família o reinício de uma nova geração, de um novo ciclo para a humanidade. Deus fala: eu vou acabar com todos esses. E a partir de você, Noé, a partir da sua família, nós vamos iniciar uma nova geração. Nós vamos iniciar um novo ciclo. E Deus então revela a Noé como faria isso. Eu vou fazer com que haja um grande dilúvio, para que tudo seja destruído. Mas com você eu vou estabelecer uma aliança. Amém, queridos? Deixa eu falar algo aqui, abrir um parênteses para você. Mesmo em meio a tanta corrupção, mesmo em meio a tanta prostituição, mesmo em meio a toda idolatria, nós precisamos nos manter firmes, porque os olhos de Deus estão nos observando. Percebe? Imagina se Deus não tivesse visto Noé como um homem justo. Ele não teria como reiniciar uma nova geração. Então Deus revela esse grande plano para Noé e toda a sua casa. E é nesse cenário, então, querido, que eu quero refletir com você
em alguns princípios importantes para a ativação da nossa fé. Fala comigo, vamos juntos, fala com mais autoridade, vamos juntos ativar a nossa fé. Amém? O primeiro princípio que eu quero pensar com você, queridos, é que a nossa fé precisa estar fundamentada na palavra de Deus. No verso 14 do capítulo 6 de Gênesis diz assim: você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, divida em compartimentos e revista-a de pinche, por dentro e por fora. Queridos, preste atenção comigo. Quem estava falando isso aqui para Noé? Era o próprio Deus que estava falando isso para Noé. Não era um homem qualquer, não era uma pessoa qualquer, não era fruto da imaginação de Noé, não, era o próprio Deus que fala, olha só, você, porém, fará uma arca de madeira. E deixa eu falar algo para você, não havia nenhuma possibilidade de chuva, não havia nenhuma perspectiva humana de chuva. Como então fazer uma arca? Para que fazer uma arca? Não chove, inclusive alguns teólogos, há uma discussão, que uns pensam que até aquele momento ainda não tinha chovido, outros defendem que havia chovido, enfim, não é esse lado que eu quero aprofundar. Eu quero ressaltar para você que não havia nenhuma probabilidade de chuva. E Deus vai e fala isso com Noé, que traria um grande dilúvio, e ainda manda Noé construir uma arca. Queridos, por mais que não haja possibilidades humanas, por mais que não haja probabilidades humanas, quando existe uma palavra liberada da parte de Deus, nós precisamos crer. Havia uma palavra liberada por Deus para Noé. E quando Deus libera, não há situações terrenas que vão impedir aquilo que Deus determina. Se Deus falou que ia ter um dilúvio, se Deus manda ele construir uma arca, Noé então fundamenta a sua fé na palavra liberada por Deus. É aí que nós precisamos fundamentar a nossa fé. A nossa fé não pode ser uma fé utópica. A nossa fé não pode ser uma fé imaginária. A nossa fé não pode ser uma fé segundo aquilo que eu acho, segundo aquilo que eu penso. A nossa fé precisa ser fundamentada na palavra de Deus. Nós precisamos crer nas promessas de Deus que já foram liberadas ao nosso respeito e nutrir a nossa fé mediante a essa palavra. Eu não posso deixar que as más notícias tragam incredulidade ao meu coração. Eu preciso trazer a minha memória. Traga a sua memória, querido. Coloca a mão na sua cabeça. Diga, eu trago a minha memória, aquilo que vai nutrir e fundamentar a minha fé. Amém? A palavra de Deus diz lá em Romanos, capítulo 10, verso 17. Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Aleluia! Então é na palavra de Deus, são nas promessas de Deus que a nossa fé precisa estar fundamentada. Amém? O segundo princípio que eu quero pensar com você, a partir da referência de Noé, é que durante o processo, nós precisamos seguir diligentemente, cuidadosamente, todas as instruções. Olha o que diz o texto no verso 22, o nosso texto base. Diz que Noé fez tudo. Fala comigo, tudo. Fala outra vez, tudo. Fala pela terceira vez, tudo.
exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Aleluia. Noé não fez parcialmente, Noé fez exatamente. Porque, querido, do verso 14 ao verso 21, Deus passa minuciosamente cada detalhe da construção da arca. Deus fala as medidas, Deus fala a altura, Deus fala em relação à porta, Deus fala em relação ao vão que deveria ter, Deus fala em relação à rampa, Deus fala tudo de forma muito detalhada, como deveria ser construída a arca. E Noé, ele faz exatamente como Deus ordenou. Aqui está uma das chaves poderosas para a nossa vitória. Obedecer diligentemente toda a direção de Deus. Durante o processo, durante o percurso, durante a edificação, a implantação, eu e você precisamos obedecer diligentemente todas as instruções de Deus. E precisamos tomar o cuidado para não querer, isso entre aspas, ajudar a Deus. Porque às vezes, por conta da nossa ansiedade, nós nos antecipamos aos fatos e não obedecemos totalmente às instruções de Deus. Eu quero dar um jeitinho, eu quero ajudar, eu quero fazer alguma coisa e muitas das vezes, por conta disso, eu deixo de viver o sobrenatural, porque, entre aspas, eu quis ajudar a Deus. Queridos, Deus, Ele espera de nós, sim, algumas atitudes. Mas quando Ele passa a planta de tudo, eu e você, nós precisamos seguir e obedecer a planta que Deus está nos dando. Amém? Precisamos aprender a esperar o tempo de Deus e seguir em obediência. Não tem como ser diferente, querido. Com Deus vai funcionar assim. À medida que eu obedeço, à medida que eu sigo diligentemente as instruções, à medida que eu aprofundo em me aproximar e conhecer mais de Deus, Deus vai me abençoando, Deus vai nutrindo a minha fé, Deus vai fundamentando a minha fé. Olha o que diz o texto de Josué 1:7, diz assim: somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Amém? Você conhece esse texto? Josué estava diante de um grande desafio, Moisés havia morrido e agora estava nas mãos de Josué dar continuidade junto com o povo até chegar à terra prometida. Mas você percebe que havia uma lei, você percebe que havia algumas instruções, e Deus tem o cuidado de falar para Josué, para que ele não se desviasse dessas instruções, nem para a direita, nem para a esquerda, para que ele fosse diligente em seguir essas instruções, a fim de ser bem-sucedido. Ou seja, ser bem-sucedido está atrelado à obediência. Ser bem-sucedido está atrelado em cumprir exatamente aquilo que Deus estabelece. E é isso que nós vemos aqui, quando Deus passa a instrução para o Noé, e o Noé cumpre exatamente a forma, a medida, o jeito que Deus estabeleceu para que ele fizesse. Então esse é o segundo princípio, para ativar, querido, segundo a referência de Noé, para ativar a nossa fé. Eu preciso obedecer ao longo do processo. Eu preciso estar comprometido ao longo do processo. Eu não devo me desviar nem para a direita nem para a esquerda, muito menos querer ajudar a Deus. Se Deus mandou você fazer, não perca tempo, faça. Porque a Bíblia vai dizer que é melhor obedecer do que sacrificar. O terceiro princípio que eu quero pensar com você: não permita que as vozes contrárias gerem incredulidade em seu coração.
Olha o que diz o verso 18 de Gênesis 6, que é o nosso texto base. Mas com você estabelecerei a minha aliança. E você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Com a sua fé, então, fundamentada da promessa, Noé começa os trabalhos. Eu posso imaginar, querido, é claro que você não vê isso de forma nítida na Bíblia, mas a gente consegue perceber, né, consegue conjecturar quanto que Noé foi ridicularizado no período que ele estava construindo essa arca. Não havia chovido, não havia possibilidade de chuva, humanamente falando, e Noé construindo aquela coisa monstruosa, enorme, porque haveria de chover. E as pessoas ridicularizando, as pessoas fazendo piada, as pessoas falando contrariamente àquilo que Noé estava fazendo. Porém, Noé se mantém firme, ele não permite que a incredulidade daqueles que falavam gerasse incredulidade em seu coração. Em um processo, então, de edificação, assim como na caminhada da vida, sempre existirão os opositores, sempre existirão as vozes contrárias, sempre existirão os negativos, sempre existirão aqueles que vão puxar para trás. Por isso nós precisamos ser firmes e não permitir que essas influências nos desanime, nos estagne, nos faça parar, nos faça desistir. Porque, queridos, vai existir dentro da nossa casa, vai existir dentro da igreja. Pessoas para te desanimar, pessoas para falar que você está maluco. Você está construindo uma arca para quê, rapaz? Você está estudando para quê? Você está dando o seu dízimo para quê? Você está dando a sua oferta para quê? Você está dando esse passo de fé por quê? Para quê? Você não vai alcançar nada com isso. Sempre existirão as vozes contrárias. E a gente percebe isso na própria Bíblia. Nós vemos exemplos de opositores, por exemplo, os irmãos de José. José compartilha o sonho, e os irmãos chamam ele de sonhador, começa a ridicularizar o seu sonho. Nós vemos também o exemplo dos espias, que foram espionar a terra, e falaram, não, a terra é legal, a terra mana leite e mel e tal, mas lá existem gigantes, e diante deles nós somos como gafanhotos, nós não vamos conseguir. E aí levanta então Josué e Calebe e fala, calem-se, subamos e tomamos posse. Eu preciso ser firme diante das vozes contrárias. Eu preciso ser firme diante da incredulidade externa que quer penetrar no meu coração, que quer penetrar na minha mente para me fazer desistir. Então, nós vemos também lá, né, na reconstrução dos muros de Jerusalém, né, no caso de Neemias, nós vemos lá Sambalate, Tobias, Gesem, também como opositores, tentando desanimar, tentando sabotar, tentando minar o plano de Deus. Querido, edificar uma igreja não é fácil. Edificar uma família não é fácil, edificar a nossa própria vida não é fácil, porque às vezes nós mesmos nos sabotamos, por isso eu preciso estar atento com os pensamentos negativos que vêm na minha mente para me parar, para me estagnar. Para que você vem para a igreja, para trabalhar na igreja? Para que você vem na igreja para fazer faxina, para colar adesivo? Para quê? Deus está olhando o seu trabalho, querido. Deus está olhando o seu esforço e Deus tem retribuído aquilo que você tem feito. Amém? Nós vamos aplicar fé, nós não vamos dar ouvido às vozes contrárias, nós vamos ativar a nossa fé e continuar prosseguindo em nome de Jesus. Nós vemos o próprio caso de Davi, quando seu irmão, eu posso ler com você Samuel 17, 28, que diz assim, quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou, por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e como o seu coração é mau.
Você veio só para ver a batalha. Percebe? Uma oposição vinda do irmão. E Davi estava ali com todas as boas intenções. Mas o que é muito legal foi a forma que Davi reagiu. Davi não deu nem confiança. Davi virou as costas e perguntou ao outro soldado o que receberia como prêmio aquele que derrubasse o filisteu. Davi não deu ouvidos à voz opositora. É assim que nós precisamos agir. Porque, queridos, se eu emprestar o meu ouvido, eu vou deixar que a incredulidade entre no meu coração. E aí a Bíblia vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso que esse segundo pilar que eu estou trazendo nessa reflexão é o pilar da fé. É o pilar indispensável para que possamos edificar, para que possamos construir, para que possamos prosseguir. E o quarto princípio que eu quero observar com você, a partir da nossa referência, Noé: não pare de perseverar. Fala comigo, não pare de perseverar. No capítulo 7, no verso 6, diz assim: Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Noé já tinha 600 anos de idade. E só para você fazer uma conta rápida, quando Deus chama Noé e demonstra toda a sua indignação com relação à forma que as pessoas estavam vivendo, disse que acabaria com tudo, que traria um grande dilúvio, Noé tinha aproximadamente 480 anos de idade. Então ele recebeu a revelação, ele começou a construir, ele tinha aproximadamente 480 anos de idade. Naquela época vivia-se muito. E quando efetivamente o dilúvio cai, Noé tinha quantos anos? 600 anos. Ou seja, ele precisou perseverar longos 120 anos. Tá bom para você? Ele precisou perseverar uma vida nos nossos dias, até viver a promessa. Ele precisou perseverar em obediência, ele precisou perseverar em fé, ele precisou perseverar em convicção no propósito, daquilo que Deus havia liberado sobre a vida dele. Querido, nós precisamos perseverar em obediência, nós precisamos perseverar em fé, nós precisamos perseverar com convicção no propósito daquilo que Deus já estabeleceu para nós individualmente e coletivamente como igreja. Porque se diante do primeiro desafio, da primeira dificuldade, nós jogarmos a toalha, queridos, não vamos conseguir chegar. Noé, ele persevera da promessa, do início da construção da arca, até a efetivação, o dilúvio propriamente dito, 120 anos, uma vida. E às vezes eu e você, com alguns meses, alguns anos, queremos desistir e queremos chutar o balde. Mas em nome de Jesus isso não vai acontecer, querido. Porque a nossa fé, ela é fundamentada na palavra de Deus. A nossa fé nos leva a obedecer e a seguir diligentemente todas as instruções do Senhor. A nossa fé nos ensina a não dar ouvido às vozes contrárias, aos opositores. E a nossa fé nos leva a perseverar sempre. Olha o que diz Tiago 1, não o Tiago está aqui comigo, mas o Tiago da Bíblia, né? Tiago 1, do verso 2 ao verso 4, diz assim: meus irmãos, considere motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Amém, queridos? Percebe? A fé, ela tem que ter uma ação completa, a fim de nos levar ao nível de maturidade e de integridade
diante de Deus. Então, quanto mais nós passamos por provações, quanto mais nós somos provados na nossa fé, isso vai produzir mais perseverança. E essa perseverança, ela exerce uma ação completa nas nossas vidas, a fim também de nos levar ao nível de maturidade, ao nível de integridade, para prosseguirmos no propósito que Deus nos chamou para fazer. Pegou? Então, querido, vamos lá, vamos ativar a nossa fé, vamos perseverar sempre, vamos prosseguir no propósito para o qual nós fomos chamados. Eu quero concluir lendo a referência de Romanos 5, de 1 a 5, que diz assim: tendo sido, pois, justificado pela fé, fala comigo, eu sou justificado pela fé. Temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Você pode falar isso? Mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, um caráter aprovado, e um caráter aprovado, esperança. Receba agora esperança sobre a sua vida, querido. Talvez você esteja vivendo um cenário muito ruim, enfrentando uma grande crise na sua vida, na sua família, em qualquer uma área que seja. Eu quero ministrar esperança sobre você. Eu quero ministrar esperança sobre o seu coração, sobre a sua mente. Deus tem um propósito na sua vida, você não vai parar aí. Deus vai completar a boa obra que Ele começou em você e através de você. Amém? E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações. Por meio de quem? Por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Então, ou seja, nós não estamos sozinhos. Nós temos o Espírito Santo que habita em nós. Amém, queridos? Nós temos o Paracleto, o Conselheiro, o Consolador, aquele que habita em nós, aquele que nos puxa, aquele que nos faz perseverar e nos faz vencer. Então, seja cheio do Espírito Santo, permita que a sua fé seja ativada e vamos juntos viver o sobrenatural, todo o propósito que Deus tem para nós, individualmente e coletivamente como igreja. Que Deus abençoe a sua família. Eu quero orar com você antes de terminar. Eu quero orar pela sua casa, pela sua família. Talvez você esteja enfrentando um grande problema, uma grande crise. Enche o seu coração de fé. Deixa que essa fé produza perseverança e que essa perseverança gere esperança e que você saia da condição que você está, da estagnação que você está e possa projetar e viver os planos, as promessas que Deus tem na sua vida. Pai, muito obrigado por essa palavra tão poderosa, Senhor. A Tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E nós não só ouvimos, mas fomos ministrados pela palavra de Deus. Deus, então eu oro para que haja uma ativação na nossa fé. Muitos estão adormecidos, muitos estão estagnados, muitos estão sem esperança, já jogaram a toalha, já desistiram. Senhor, levanta essa pessoa agora mesmo, Deus. Ministra sobre o coração, sobre a mente. Deus, eu quero repreender toda a estagnação, eu quero repreender todo o mal, eu quero repreender tudo aquilo que não provenha do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu quero liberar um tempo novo sobre você e sobre toda a sua casa. Seja ativado na sua fé. Seja forte, seja corajoso e vamos juntos viver os propósitos de Deus que Ele já estabeleceu para nós.
Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te fortaleça, que o Senhor possa ainda nesses dias fazer com que você levante, fazer com que você reaja, fazer com que você tenha realmente um novo começo. Deus abençoe, querido. Eu abençoo a sua vida, eu abençoo a sua família, eu abençoo os seus planos, em nome de Jesus. Amém e amém. Se você recebe essa palavra, coloca aí que você gostou, que você foi abençoado, divulga esse link para que mais pessoas sejam abençoadas através dessa palavra e tenham a sua fé ativada. Então, entre em contato conosco, dá um feedback, vem nos conhecer pessoalmente, vai ser um prazer, uma alegria, uma honra muito grande poder te abraçar, né? Agora pode abraçar, poder cumprimentar você, aprender e caminhar junto com você, tá bom? Nossos cultos, como eu falei anteriormente, presenciais, né? Domingo, 10 da manhã e 17h30, vai ser uma grande alegria ter você e ter sua família. Vamos nos despedir então, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e o poder do Espírito Santo seja com você, seja com toda a sua casa, não só hoje, mas por todos os dias da sua vida. Deus abençoe, um beijo no coração e viva a melhor semana da sua vida. Paz!